Olá, pessoal, comentar sobre este livro aqui, O Teatro das Invenções, a inserção do Brasil no Sistema Internacional de Propriedade Industrial, da Mônica Martins e do Leandro Malavota. Acabou de ser publicado aqui em 2025, fevereiro, estive lá no lançamento. E, bom, o livro, já terminei a leitura, é muito bom o livro, ele faz um apanhado da Convenção da União de Paris e traz os antecedentes. Então, ele faz primeiro uma revisão sobre a literatura ali de inovação, vai falar sobre vários autores ali, né? O próprio Leandro Malavota, ele já havia escrito este livro aqui, A Construção do Sistema de Patentes no Brasil, onde ele fala principalmente dos diálogos, né, dos debates parlamentares que antecederam e que acompanharam a evolução legislativa do Brasil no século XIX, da legislação de 1830, da legislação de 1882. Mas nesse livro daqui, da Construção do Sistema de Patentes, ele ainda não fala da CUP, da Convenção de Paris, que é o que ele vai falar nesse aqui, tá? Então aqui ele já vai pegar a bagagem desse primeiro livro aqui, mas sem entrar em detalhes sobre a questão da legislativa das leis brasileiras, né? Então aqui ele vai se focar na questão da primeiro fazer uma revisão da literatura e vai falar do Toynbee, Morris Dobbs, David Landes, Joel Mokyr. Joel Mokyr vai trazer um conceito interessante, né, que é o que ele chama de, na página 36 aqui, que é o que ele chama de iluminismo industrial, né? Você tem ali do Morris Dobbs, ele já fala assim, sem desenvolver muito, né? Ele fala a questão de que a ciência não contribuiu muito para a Revolução Industrial. O João Mokyr, ele já vai relativizar isso, já vai falar desse tal iluminismo industrial, né? O papel da ciência nessa Revolução Industrial. Então tem esse debate, né? A ciência participou ou não, até que ponto participou desse evento histórico aí da. Será que é uma invenção só de pessoas práticas? A ciência não teve participação nisso ou não? Então ele vai discorrer sobre essa questão. É, também vai tratar sobre Pamela Long, Mário Biagioli, o Adam Smith, o Locke, né, a questão do direito autoral, patente como direito autoral. O Douglas North vai falar sobre o papel das instituições, né, o papel principalmente da confiança, né, a confiança nos negócios, fundamental para você reduzir os custos de transação, né. Então, para você ter um sistema de inovação que flua, você tem que ter os atores confiando no sistema, né? Isso é fundamental. Você fazer um negócio e as partes cumprirem o acordado, né? Sem necessidade de você querer ficar recorrendo o tempo todo na justiça. Existe um sentimento de segurança jurídica, as regras são claras. Então, tudo isso contribui para reduzir os chamados custos de transação e a inovação efetivamente se transformar em realidade. E, enfim, ele faz uma apanhada aí de vários autores aí. Depois, o próximo capítulo vai falar sobre a questão das exposições universais do século XIX. Começa lá no Palácio de Cristal, na Inglaterra, em 1851. Vai falando sobre outras exposições. A do Centenário, lá nos Estados Unidos, 1876, que o Pedro II foi para lá, teve destaque, participação recebeu destaque, né? Inclusive, Pedro II estava ao lado do presidente dos Estados Unidos para ligar a máquina principal lá no pavilhão das máquinas, né? E ali fala desse papel aí que vai ser um papel precursor, porque a Convenção da União de Paris ela vai nascer dessas discussões, das exposições. Lá em 1873 vai haver lá um problema de as delegações dos Estados Unidos não queriam comparecer se você não tivesse uma lei de patentes, aí que fosse internacional. Alguns princípios que dessem garantia aos inventores para exporem as suas invenções nessas feiras internacionais, sem o risco de serem roubados, né? A propriedade intelectual ser roubada. Então, começou a se difundir ali, a criar um germe, uma ideia de ter uma legislação. Ele vai explicando que a ideia inicial lá em 1873, lá das primeiras reuniões, teve várias reuniões, ele vai contar todos esses episódios, né?
em 1880, 1878, 1880, até 1882, e a assinatura em 1883, depois a ratificação em 1884. O Brasil ele vai estar presente desde esse primeiro processo. Quando assinar o primeiro acordo, a primeira assinatura da Convenção de Paris, lá em 1883, o Brasil é um dos poucos países aí que é país signatário da origem, né? Depois ele ratifica, então o Brasil está desde o começo lá. Uma das propostas do livro, ou a proposta principal do livro, é explicar, afinal de contas, o que o Brasil está fazendo lá. Porque se essa questão trata da propriedade intelectual, que é uma coisa mais a ver com as patentes, com as invenções, com a tecnologia, né, de modo geral, né? E o Brasil está nessas exposições internacionais, basicamente mostrando produtos agrícolas, café e coisas do gênero, né? O que o Brasil está interessado numa lei de propriedade industrial, né? A proposta que o Malavota do livro é tentar explicar isso, né? Então, ele vai, quando ele fala do sistema de patentes, ele também vai falar do sistema de patentes à origem, né? Começa lá em Veneza, ele vai ser o primeiro marco internacional de o que seria mais parecido com o moderno sistema de patentes, né? Seria na República de Veneza, e depois isso se contrapõe às patentes medievais. As patentes medievais já eram concedidas já antes de Veneza. Veneza foi em 1474. Então, antes disso, você já tinha patentes ali na Idade Média concedidas, mas a título de mercê, né? Ou seja, era uma graça concedida lá pela autoridade lá para você introduzir uma técnica ou para você comercializar um produto lá na região. Então, é uma perspectiva muito mais local, tá? Então ele fala o seguinte, aqui na página 144. Os resultados do crescimento da economia britânica... peraí. Deixa eu ver aqui, na página 142, na verdade. Em um exercício de periodização, tentação irresistível ao historiador, podemos identificar até aqui duas fases distintas na história do sistema de patentes. Tá? Uma primeira se estende do início do século XV ao final do século XVIII, caracterizada pela formação e consolidação da prática da concessão de exclusivos a inventores e introdutores, temporários ou vitalícios, como recompensa por serviços prestados, incentivo à atração de mão de obra especializada, exceção aos monopólios das corporações de ofício ou medida aplicada à dinamização da produção. O que caracteriza a patente nesse período é o fato de constituir uma mercê, um privilégio, concedido por ato discricionário do poder constituído em um dado domínio territorial. Já uma segunda fase pode ser identificada a partir dos fins dos 700, momento em que importantes câmbios políticos, econômicos e ideológicos se manifestam no Ocidente, afirmando-se a patente como um direito de propriedade do inventor. A partir de então, legislações patentárias se disseminam na Europa e na América, regulamentando a propriedade das invenções. Observa-se no período uma profusão de sistemas de patentes distintos entre si, expressando em suas feições as singularidades de cada experiência nacional. Tá? Então são duas fases, né? Uma de mercê, um privilégio, e uma segunda fase mais objetiva, já não depende mais da graça do monarca para ganhar essa patente, já tem critérios mais objetivos. Mas ainda numa fase nacional, vamos dizer assim. Essa fase internacional vai estar sendo aberta ali exatamente com a Convenção de Paris, que é já no final do século XIX. Tá? Aí ele fala também na página 214, ele vai tentar então explicar o que o Brasil está fazendo ali, né? 214. Ele fala sobre a tese do Murilo Cruz Filho. Ele vai pegar o argumento do Murilo Cruz Filho, que ele tem um texto que fala sobre a entrada do Brasil na Convenção da União de Paris. Tá? Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial. E ali ele basicamente vai pegar os argumentos de Murilo Cruz e vai corroborar eles. Porque ele tá debatendo, Malavota e a Mônica estão debatendo com uma literatura
que diz que o Brasil estava de penetra ali naquela reunião, que ele não tinha nenhum interesse nisso, etc. Ele tá contestando isso. Eles vão mostrar que havia sim no âmbito nacional já uma discussão em torno de patentes na área legislativa, né? E aí vem esse primeiro livro do Malavolta que já fala sobre isso. Então tem um background aí brasileiro para a discussão da propriedade industrial. Os industriais ali, pelo menos uma elite, ela está interessada nesse tema, tá? Não é uma coisa assim tão esquisita, né? Apesar do país ser escravocrata, é agrário, etc, etc, né? Então o Murilo vai dizer o seguinte: por que então o Brasil está interessado na CUP? Bom, basicamente duas linhas explicativas. No plano interno, os anseios modernizantes das elites políticas do Império, simbolicamente refletidos na figura e na atuação do próprio monarca, do Pedro II, fomentando a introdução de bens e técnicas desenvolvidas nos países industrializados. Já no plano externo, as composições e laços estabelecidos com os principais parceiros internacionais do Império, submetendo-se o país a uma forte influência britânica na dimensão econômica e francesa na dimensão cultural. Então, isso é o que o Murilo Cruz está fazendo. Esse vai ser o ponto de partida aí do Malavolta e da Mônica, tá? Além disso, considera-se que a adesão do Brasil à União de Paris mostrava-se convergente com as diretrizes da política externa do Império durante as duas últimas décadas do regime, baseada na busca da plena integração do país à comunidade internacional. Então, veja, tem dois fatores aí que ele lista, né? Primeiro, é essa questão do anseios modernizantes das elites políticas. Isso no cenário interno, tá? E o monarca aparecer como a figura de uma pessoa ilustrada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é uma diplomacia brasileira que está começando a se articular, né? E está querendo meio que participar de tudo quanto é acordo internacional que existe, que está acontecendo ali na época, tá? Então, a Convenção de Paris entra nesse bojo aí. Então, é interesse. O Brasil está querendo se introduzir na diplomacia, no cenário internacional. Então, não é só a Convenção de Paris, também é a Convenção Postal, de pesos e medidas. Ele lista aqui várias conferências internacionais que o Brasil também participa. Tá? Aí na página 261, fala assim: a análise do processo de inserção do Brasil no primeiro acordo multilateral sobre a propriedade industrial, que é esse, tá? Da CUP, e, consequentemente, em um sistema internacional de regulação e governança sobre a matéria, exige uma prévia compreensão dos objetivos e estratégias da política externa do Império, especialmente dentro do período que tipificamos como a sua terceira fase, que abrange, grosso modo, as duas últimas décadas do Segundo Reinado. A reflexão que doravante propomos se concentra justamente nisso. Pretendemos discutir de que forma a política de distensão implementada pela chancelaria brasileira no período se coordenou com a busca de soluções para questões internas, como a superação da escravidão, a modernização econômica e a integração do país a uma estrutura econômica do tipo capitalista e cada vez mais global. Depois, na página 315, vão voltar ao assunto, né? Falando. De modo análogo, uma grande mobilização dos comerciantes da Praça de Salvador, como consequência de uma decisão judicial considerada insatisfatória, pressionou a Assembleia Geral a discutir e deliberar com urgência sobre a proteção das marcas de fábrica. Então, é uma questão interna que surgiu aqui na época, né? Então, tem gente interessada, sim, na propriedade industrial aqui no Brasil. Fica, portanto, difícil sustentar a ideia desses autores, como a Duncan, por exemplo, de que a adoção dos novos padrões de regulação de direito de propriedade industrial não se combinava com as reais condições e características da economia brasileira, já que eram os próprios agentes econômicos que a reivindicavam. Entende? Tinha gente aqui, correto, era uma elite, não eram muitos, era uma indústria incipiente ainda, mas que está articulando, inclusive politicamente, no Congresso, para a elaboração de leis internas que tratem dessa questão. Então, o Brasil, quando chega na discussão lá da Convenção de Paris,
Ele já tem uma discussão interna aqui, tá? A hipótese pode nos levar a uma conclusão que hoje é refutada por boa parte da historiografia, a da existência de uma incompatibilidade estrutural entre escravidão, progresso técnico e capitalismo. Olha que coisa interessante. Ou seja, ele está dizendo que, olha, é possível uma compatibilidade entre essas coisas: escravidão, processo técnico e capitalismo. Ou seja, de alguma maneira isso acaba se acomodando e encontrando seu espaço. Objetamos igualmente essa suposta incongruência, ou seja, supostamente haveria uma incongruência com escravidão, mas mesmo num regime escravocrata, havia espaços para uma elite incipiente, com certeza, industrial, mas que está interessada nesse tema e tem poder político para se articular no Congresso, inclusive internacionalmente, aproveitando-se dessa conjunção favorável de fatores, né? Que é o monarca que quer se destacar, tá? Como ilustrado, e é uma diplomacia que quer se fixar. Então, nessa janela de oportunidade, esses industriais conseguiram ali se articular para que o Brasil se enfiasse aí nessa convenção da União de Paris. Então, assim, é uma perspectiva interessante, que a perspectiva de um país escravocrata não é assim, não tem jeito, não tem nada a ver com o país. Não, tem a ver com alguns grupos de interesse aqui dentro do país. Então, essa é a tese principal do livro. Aí achei muito interessante o livro, recomendo a quem está interessado no tema da inovação e da proteção da propriedade industrial no país, entender esses mecanismos, aí, essas articulações aí, ali no início. Né? É isso. E em outro vídeo, eu vou tratar mais dos meus pontos, são os pontos que eu levantei quando eu li o livro. Aqui nesse vídeo eu quis retratar mais ou menos o que é o livro, né? São os argumentos principais aí que eu detetei no livro. No segundo vídeo eu vou tratar sobre alguns pontos que me levantaram, alguns pontos sobre o livro. É isso então. Muito obrigado então.